Olá, meninas e meninos! Como vocês têm se sentido? Bom, seja bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. E se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações. Todas as semanas estão indo ao ar 2 vídeos, um às terças-feiras e outro às sextas-feiras, entre 11 e 11h30 da manhã. Nós estamos falando sobre Saussure, nós estamos falando sobre as dicotomias, nós estamos falando sobre a dicotomia língua e fala. Já fiz uma longa abordagem sobre o que é a língua e sobre o que é a fala dentro da concepção teórica do Saussure. E no vídeo anterior, eu comecei a falar com vocês sobre outros 2 conceitos que são muito importantes nesta linguística do Saussure e que tem a ver com o conceito de língua e fala, principalmente o conceito de língua. Esse aspecto que eu estou falando com você é o aspecto referente ao que é sistema e o que seria o não sistema. Lembra que o Saussure dizia que a língua forma um sistema e a fala não forma um sistema. Eu falei sobre isso nos vídeos anteriores. Se você não viu, eu peço que você volte, dê uma maratonada aí nos vídeos sobre língua e fala para que você possa entender melhor antes de chegar a este vídeo em que eu estou falando de exemplos para você entender de onde vem esse raciocínio do Saussure sobre o que é e o que não é um sistema. E nós falamos no vídeo anterior sobre as relações de solidariedade que o Saussure diz que existem entre os elementos da língua. E falei para você que a gramática trabalha com o aspecto conceitual e a linguística trabalha com o aspecto relacional. E aí falei com vocês sobre o adjetivo e o substantivo e apresentei 2 orações que eu vou utilizar para poder explicar o que é esse aspecto relacional, para você entender o que é a relação de solidariedade e para ficar mais claro para você o que é o sistema. Vamos lembrar rapidamente desse conceito de sistema. Eu já falei sobre ele aqui com você várias vezes. E por que vira e mexe eu volto ao que é um sistema? Porque essa linguística do Saussure é uma linguística do sistema. A gente poderia dizer que é uma linguística sistêmica, porque ele vai dizer que os elementos da língua, então, funcionam como um sistema, que seria um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da nossa vontade, para fazer com que o próprio sistema funcione. Então, eu falei para vocês sobre 2 orações. O menino é meu filho e meu filho é menino. E aí eu chamo a sua atenção para a palavra menino. E o que é que essa palavra menino tem de importante? Num dos casos, a palavra menino vai ter o valor de substantivo e no outro caso, a palavra menino vai ter o valor de adjetivo. Uma outra coisa muito importante na linguística do Saussure é o conceito de valor. Eu vou falar sobre isso na sequência. E esse conceito de valor, ele vem associado a uma analogia que o Saussure faz da língua como sistema funcionar como um jogo de xadrez. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre essa questão do jogo de xadrez agora, porque eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá? Vamos focar nos exemplos. O menino é meu filho e meu filho é menino, para que você entenda o que é a relação de solidariedade. Do ponto de vista estrutural, eu quero chamar a sua atenção para a posição que a palavra menino ocupa dentro de cada uma das 2 orações. Em especial, o que vem antes da palavra menino em cada uma das 2 orações. Então você podia fazer a gentileza de escrever aí num papel essas 2 orações. São 2 orações bem simples. O menino é meu filho e meu filho é menino. Escreva desse jeitinho porque vai ficar mais nítida para você a diferença entre um e outro e o que eu quero dizer sobre a questão da solidariedade. Então, voltando ao que eu disse há pouco. É importante que você observe o elemento anterior à palavra menino em cada um dos 2 casos. E essa questão do anterior, ela é muito importante e muito marcante, muito relevante também para essa linguística do Saussure. Uma outra coisa que o Saussure diz bastante, que vai ficar mais clara para você na última dicotomia, que é sintagma e paradigma, é que os elementos constituintes do sintagma sempre formam um par.
E uma outra coisa que é importante você ter para si, você marcar para si. Essa relação de par, ela tem uma importância muito grande, como eu acabei de dizer, no que acontece no aspecto relacional do elemento em destaque associado ao que vem antes. Então, no primeiro caso, o menino é meu filho, o que vem antes da palavra menino é um artigo definido. No segundo caso, meu filho é menino, o que vem antes da palavra menino é um verbo, mas não é um verbo qualquer, é um verbo de estado. Então, eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque a relação de solidariedade tem a ver com isso, com o elemento que vem antes. E um outro aspecto que vai ser determinante para o Saussure, tanto na questão da solidariedade quanto na questão do sistema, é que as palavras elas vão ganhar um valor de acordo com o local, com a posição onde elas aparecem dentro da oração e a relação que essa palavra estabelece, em especial com o elemento anterior. Se você for estudar uma gramática estrutural, você vai ver que a gramática estrutural vai dizer que todas as palavras que se relacionam com artigos, elas terão status de substantivo. E todas as palavras que se relacionam com verbos de estado, elas terão status de adjetivos, de qualificadores. E isso de um ponto de vista estrutural. Nestas duas orações que eu estou comentando com você, na primeira, o menino é meu filho, nós temos no sujeito da oração, primeiro um artigo, depois uma outra palavra. E na segunda oração, meu filho é menino, no predicado, primeiro nós temos um verbo de estado e depois uma outra palavra. Em ambos os casos, esta palavra é a palavra menino. Agora vamos falar do valor que a palavra menino vai receber em um e em outro caso. No primeiro exemplo, o menino é meu filho, menino vai ter um valor de substantivo. Por quê? Porque do ponto de vista estrutural, é uma palavra que aparece após um artigo, que é um artigo definido. E, segundo essa lógica relacional de solidariedade, todas as palavras que aparecem depois de um artigo têm o status de substantivo. Lembra que para a gramática tradicional, que trabalha com a noção conceitual, substantivo é aquilo que dá nome aos seres. Mas essa definição, esse conceito com o qual a gramática tradicional trabalha, ele é muito vago, porque a palavra é a mesma em ambos os casos. O menino é meu filho e meu filho é menino. É sempre a palavra menino. E se eu lido com a noção conceitual, eu não vou conseguir entender porque que em um caso menino é substantivo e no outro caso menino é adjetivo. Se eu vou pela lógica relacional e pela lógica da solidariedade, segundo o Saussure, fica mais fácil para eu entender que no primeiro caso, menino é um substantivo porque se relaciona com um artigo definido, definido neste caso. E no segundo caso, menino é adjetivo porque se relaciona com um verbo, mas não é qualquer verbo, é um verbo de estado. Então, na relação de solidariedade, o artigo se solidariza com a palavra o, se solidariza com a palavra menino, dando a ela, então, o status de substantivo. E no segundo caso, o verbo de estado, que no caso é o verbo ser, se solidariza com a palavra menino, dando a ela o status, o valor de adjetivo. Então, a gente vai dar valor para uma palavra dentro da oração, não levando em consideração o aspecto conceitual, porque ele é vago. A gente vai conseguir dar esse valor e explicar como que se atribui, como que se chegou a esse valor, se você observar a relação de solidariedade, mas também o lugar, a posição que a palavra ocupa.
do ponto de vista estrutural, sempre que eu tenho um artigo, estruturalmente, a palavra que vem depois do artigo é um substantivo. Então, ela ganha o valor de substantivo pelo lugar que ela ocupa, por essa relação de solidariedade que o artigo estabelece com ela. No segundo caso, eu tenho o verbo de estado, estruturalmente falando, e a palavra que vem depois, ela então vai ter status de adjetivo. Então, é o lugar que a palavra ocupa, vindo posterior a um verbo de estado, é que dá a ela então esse status de adjetivo. Na relação de solidariedade da palavra com o verbo se solidariza então com a palavra, estatificando-a como sendo um adjetivo. Percebe então como que se dá a relação de solidariedade? E por que Saussure vai dizer então que a língua é um sistema? Porque os elementos trabalham entre si, independente da minha vontade. Por isso que a forma da gramática tradicional lidar, a forma da gramática tradicional trabalhar é muito vaga, porque não é simplesmente menino é substantivo porque dá nome ou menino é adjetivo porque qualifica. Porque vai depender do lugar que a palavra ocupa e da relação que ela estabelece com os elementos integrantes do sintagma, em especial o elemento anterior. Daí, eu quero que você perceba também assim, dentro dessa lógica da solidariedade e do sistema, qualquer palavra que tem uma relação de solidariedade com o artigo vai ter o status de substantivo. E qualquer palavra que tem uma relação de solidariedade com o verbo de estado vai ter um status de adjetivo. Porém, não é qualquer palavra que vai estabelecer essa relação de solidariedade, porque tem a questão do valor. Então, que palavra que eu vou poder colocar numa relação de solidariedade com um artigo e que vai ganhar status de substantivo? Apenas palavras que têm valor de substantivo. É aí que entra a questão conceitual da gramática tradicional. Então, não é qualquer palavra que eu posso colocar numa relação de solidariedade com artigo. Por quê? Porque só podem estabelecer relações de solidariedade com artigo palavras que tenham valor de substantivo. E qual que é o valor de substantivo? Nomear. O mesmo acontece no outro exemplo. Não é qualquer palavra que eu posso colocar numa relação de solidariedade com o verbo de estado. Eu apenas posso colocar numa relação de solidariedade com o verbo de estado palavras que tenham valor de qualificadores, que aí vão ganhar dentro da gramática tradicional a denominação, a determinação de adjetivos. Então, o que é a relação de solidariedade? É essa relação que as palavras estabelecem entre si dentro da oração e que dão a elas status X ou Y. Esse status, que no caso, nesse exemplo que eu estou dando para você, está associado à questão morfológica, mas também se aplica à sintaxe, tá? Esse status, ele vai depender da relação que a palavra estabelece, principalmente com o elemento anterior, mas então não pode ser qualquer palavra que eu vou colocar nessa relação de solidariedade. Apenas palavras que possam ganhar o valor daquilo que eu quero estabelecer. Então, se eu colocar depois de um artigo, do artigo o, como esse exemplo que eu dei para você, a palavra com, ela vai ser um substantivo? Depende, porque daí vai depender do que vem depois, porque daí a gente já entra no campo da semântica. Eu posso até dizer assim, o com é uma preposição, e aí esse com ganha status de substantivo. Percebe que o que é o sistema? Os elementos que trabalham entre si. Então, eu não posso levar em consideração um único elemento. Nesse exemplo que eu estou falando com você, o menino é meu filho e meu filho é menino, eu foquei no sujeito e depois no predicado. Mas eu preciso considerar o todo, porque o sistema é isso. Os elementos trabalham entre si. Agora, se eu não considerar o contexto semântico, eu não posso pôr um com ou um de depois do artigo. Ele não vai ganhar status, valor de substantivo. Por quê? Porque ele não tem como receber este valor.
porque a palavra não vai ganhar esse status. Então não é qualquer palavra que eu posso colocar lá, ou todas as palavras que eu colocar nessa posição vão ter este valor? Não, apenas aquelas que podem receber aquele valor. O mesmo acontece no segundo caso. Qualquer palavra que eu colocar depois do verbo de estado vai ser um adjetivo? Não, porque não é qualquer palavra que eu posso colocar. Eu só posso colocar as palavras que têm a possibilidade de ter o valor de adjetivo, ou seja, de qualificar. Ficou claro para você? No próximo vídeo eu ainda vou explorar um pouco mais esse exemplo, um pouco mais a questão da solidariedade e vou falar sobre o jogo de xadrez. É a primeira vez que eu vou falar sobre o jogo de xadrez com você. Essa analogia que Soci faz com o jogo de xadrez, ela vai voltar mais vezes, tá? Nesse primeiro caso, é associado à questão do valor e da solidariedade que as palavras estabelecem entre si, e isso vai desencadear na noção de sistema, tá? Ficou claro para você? Se você tiver gostado, eu peço que você deixe o seu like, comente e compartilhe. É importante que você faça isso para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e deixe disponível para mais pessoas. Não custa nada para você e é muito importante para nós que produzimos conteúdo, ok? Então eu espero você no próximo vídeo. Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Até mais!